Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. Pesquisadores brasileiros criaram um equipamento capaz de capturar o coronavírus no ar. O aparelho deve ainda fornecer informações precisas de concentração e capacidade de contágio do vírus em determinadas regiões. Cientistas do Instituto de Biologia da Universidade do Rio de Janeiro desenvolveram um equipamento para capturar e medir a carga de coronavírus em diversos ambientes. O resultado é obtido a partir de aerosóis presentes na atmosfera. O objetivo é fornecer informações mais precisas sobre a concentração de SARS-CoV-2 e a capacidade de contágio em diferentes locais. Segundo os pesquisadores, as pesquisas sobre risco de contágio, que eram feitas em hospitais, agora devem ser aplicados nas escolas públicas e na Estação Ferroviária Central do Brasil, locais de grande aglomeração. Batizado de Coronatrap, o equipamento vai capturar o vírus e armazenar em um recipiente chamado Bioflask, para que sejam mantidos em baixas temperaturas. A equipe já identificou uma diferença entre a quantidade de vírus em ambientes fechados e abertos. Os pesquisadores revelaram que em locais fechados e com aglomerações, a coleta pode ser expressiva, mas informam que é preciso realizar mais medições para se ter a confirmação e adotar medidas de prevenção ao contágio. O Chile está aplicando a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em vacinados com a Coronavac. A dose de reforço é com o imunizante da AstraZeneca. A medida ocorre depois que estudos encontraram uma redução da eficácia do imunizante chinês em evitar os contágios e diante da circulação da variante Delta do coronavírus. As autoridades chilenas já conseguiram vacinar 82% da população-alvo, em sua grande maioria com a Coronavac. De acordo com estudos realizados no país, a eficácia dessa vacina para evitar casos assintomáticos diminuiu consistentemente de 68% em abril para 58% atualmente. No entanto, se manteve igual aos níveis de proteção contra a hospitalização, a internação em unidades de cuidados intensivos e a morte. Para vacinados com a Pfizer, também registrou uma queda na eficácia contra os contágios, enquanto manteve outros parâmetros de proteção, mas em menor medida. A ameaça da contagiosa variante Delta, que no Chile já circula de forma comunitária, também levou as autoridades a aplicarem a dose de reforço nas pessoas que receberam inicialmente um esquema completo da vacina Coronavac. Um estudo realizado pela Universidade de São Paulo revelou que as pessoas que fazem atividades físicas têm melhor resposta imune às vacinas. Os resultados foram observados em relação à Covid, mas podem ter o mesmo efeito com outras doenças. As pessoas fisicamente ativas podem ter melhor desempenho do sistema imune induzido por vacinas contra a Covid-19. Foi o que revelou um estudo realizado pela Universidade de São Paulo. A pesquisa contou com cerca de 1.000 voluntários, todos vacinados com a Coronavac entre fevereiro e março. O tempo ativo diz respeito não só à prática de exercícios, mas também outras atividades, como passear com o cachorro, limpar a casa, andar a pé, por exemplo. Os voluntários relataram ao menos 150 minutos de funções semanais sem comportamento sedentário. A qualidade da resposta vacinal foi avaliada por meio de diversos testes laboratoriais, que apresentaram a produção total de anticorpos contra o SARS-CoV-2 e a quantidade específica de anticorpos neutralizantes, capazes de impedir a entrada do vírus na célula humana. Os resultados mostraram que a atividade física potencializa a resposta vacinal contra a Covid, independentemente de fatores como idade, sexo e uso de imunossupressores. A pesquisa concluiu que o mínimo de atividade física já produz um resultado positivo, mas as respostas mais consistentes foram vistas entre os pacientes que realizavam 50 minutos ou mais de atividade física diariamente. E um estudo feito na África do Sul mostrou que a vacina de dose única da Janssen é eficaz contra a variante Delta do novo coronavírus. O estudo foi feito com 477 mil trabalhadores da área da saúde entre os meses de fevereiro e maio. A vacinação com o imunizante de dose única da Janssen evitou a hospitalização de 71% das pessoas infectadas pela variante Delta. Já a proteção contra mortes, independentemente da cepa, ficou entre 91% e 96%. A pesquisa apontou ainda que a proteção contra internações
foi de 65% 4 meses depois da aplicação da vacina. Essa é a primeira evidência da eficácia em larga escala da vacina da Johnson & Johnson contra a variante identificada pela primeira vez na Índia. A Delta tem causado preocupação no mundo todo porque estudos sugerem que ela seja transmitida mais rapidamente do que as outras variantes. Desde junho, a vacina da Janssen também é aplicada aqui no Brasil. A Organização Mundial da Saúde anunciou que vai começar a testar 3 medicamentos que podem ser usados no tratamento da Covid-19. Os medicamentos artesunato, imatinib e infliximab serão testados em pacientes de mais de 600 hospitais, distribuídos por 52 países. Solidarity Plus will test 3 drugs. O Solidarity Plus testará 3 medicamentos: artesunato, um tratamento para malária grave, imatinib, um medicamento para certos tipos de câncer, e infliximab, um tratamento para doenças do sistema imunológico, como a doença de Crohn. Essas drogas foram escolhidas por um painel independente de especialistas que avaliam todas as evidências sobre potenciais terapias. Tedros destacou que encontrar terapias mais eficazes e acessíveis para os pacientes de Covid-19 ainda é uma necessidade crítica. Os medicamentos que serão usados foram doados pelos seus fabricantes e já estão sendo distribuídos entre os hospitais envolvidos. O presidente da França, Emmanuel Macron, classificou a pandemia do novo coronavírus como uma crise que ainda não ficou para trás. O líder se mostrou muito preocupado com a situação sanitária nas Antilhas Francesas e, mais uma vez, reforçou a importância da campanha de vacinação. O chefe de Estado se defendeu das acusações de ditadura feitas por críticos das vacinas e do passe de saúde exigido nos estabelecimentos públicos. Macron afirmou que a crise de saúde claramente não ficou para trás e que vamos conviver com o vírus por mais alguns meses. O chefe de Estado ainda defendeu a vacinação como a melhor forma de combater a Covid-19. Se tivermos que demonstrar que a vacinação é a forma mais eficaz de responder à variante Delta, infelizmente nossas Índias ocidentais são um exemplo cruel. Na verdade, nesses territórios, a vacinação ainda está em um nível muito baixo, 1/3 do nível na França continental. Cerca de 20% das pessoas com mais de 12 anos estão totalmente vacinadas, em comparação com quase 66% no continente. Nas Índias ocidentais francesas, o aumento das infecções se reflete em uma explosão de formas graves da doença. Os territórios franceses ultramarinos, em especial as ilhas caribenhas de Martinica e Guadalupe, enfrentam um surto de casos de Covid-19 que saturou os hospitais. No momento, a ilha de Guadalupe registra mais de 1.700 casos a cada 100 mil habitantes, enquanto Martinica soma 1.165. O ministro francês de ultramar, Sébastien Lecornu, embarcou rumo às Antilhas com cerca de 300 profissionais de saúde, que vão prestar ajuda nos hospitais de ambas as ilhas. Superando o Facebook e suas plataformas de mensagens, o aplicativo de vídeos TikTok foi o mais baixado em 2020, de acordo com uma rastreadora de mercado. O TikTok foi eleito o aplicativo mais baixado do mundo em 2020 e, inclusive, ultrapassou o Facebook e suas plataformas de mensagens em números de downloads. O balanço foi concluído pela rastreadora de mercado App Annie. O aplicativo de vídeos cresceu em popularidade, apesar dos esforços do ex-presidente americano Donald Trump para bani-lo ou forçar uma venda a investidores americanos. Estima-se que o TikTok, que é de propriedade da empresa chinesa ByteDance, já tenha 1 bilhão de usuários em todo o mundo. O software estava na 4ª posição entre os mais baixados em 2019. Com isso, ultrapassou o Facebook e 2 dos maiores aplicativos de mensagens americanos, o Messenger e o WhatsApp. A popularidade do TikTok levou o Instagram, de propriedade do Facebook, a adicionar recursos de vídeos para aproveitar a tendência.
No mês passado, o programa de vídeos começou a permitir que seus usuários postassem vídeos de até 3 minutos de duração, triplicando o limite anterior para ficar à frente dos concorrentes. E você vai ver ainda nesta edição, estudos mostram que a tecnologia pode influenciar na má qualidade do sono. E ainda, micro e pequenos empreendedores do setor de serviços esperam aumentar as contratações nos próximos 3 meses. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! Micro e pequenos empreendedores do setor de serviços esperam aumentar as contratações nos próximos 3 meses. Uma pesquisa do Sebrae e da Fundação Getúlio Vargas aponta para a maior previsão de expansão do segmento em 8 anos. A sondagem econômica das micro e pequenas empresas apontou que 17,3% dos empreendedores acreditam que o quadro de pessoal vai aumentar nos próximos 3 meses. Esse é o melhor resultado desde outubro de 2013. A pesquisa feita pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e a Fundação Getúlio Vargas também revelou que o índice de confiança do setor subiu 4,1 pontos em julho e atingiu 96,3 pontos, o maior nível desde janeiro de 2020. De acordo com o Sebrae, a expectativa de geração de emprego e a recuperação da confiança do setor de serviços, um dos mais afetados pela pandemia, ocorrem por causa do avanço da vacinação e pela redução dos casos da doença no país. Por área, a maior contribuição positiva veio dos serviços prestados às famílias. A confiança das empresas prestadoras de serviços profissionais e demais serviços também cresceu. Com a inflação e o desemprego em alta, o índice de miséria no Brasil tem patamar recorde. O indicador considera a paralisia do mercado de trabalho e a alta no custo de vida. A elevação da inflação e a tímida recuperação no mercado de trabalho desencadearam um novo recorde negativo para a economia do país, do índice de miséria. É um indicador que mede a condição da população. De acordo com o panorama econômico atual, uma relação básica entre a queda de renda e o aumento do custo de vida. No índice estão incluídos o percentual de desempregados no país, medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ambos do IBGE. Dentro da metodologia, o mês de maio registra o maior resultado do índice de miséria. Com a taxa de desemprego no Brasil em 14,6% no trimestre encerrado naquele mês, o indicador bateu um recorde histórico, chegando a quase 23 pontos e meio. E com a expectativa de alta da inflação em 12 meses, os economistas ainda prevêem uma subida do índice de miséria no país para 24,2 pontos. Por outro lado, o avanço da vacinação contra a Covid traz uma previsão de aquecimento na economia, e os níveis de emprego devem colher alguma melhora nos próximos meses. Mas a inflação pode seguir puxada pelos preços da energia elétrica, combustíveis e alimentos. Uma geleira derretendo na encosta italiana do Monte Branco está sendo observada de perto por cientistas que temem que o aumento da temperatura seja uma ameaça para o vale que se estende ao longo de sua base. Qualificada como temperada, a instável geleira está derretendo, ao contrário das chamadas geleiras polares, ainda congeladas, que atingem a camada rochosa. Isso significa que Plampancier pode deslizar mais rapidamente porque está sobre uma camada de água, o que a torna perigosa para o vale, de acordo com especialistas. Di certo, il comportamento che si è visto nell'ultimo decennio. O comportamento que temos notado na última década é uma aceleração de movimentos cada vez mais importantes e, com certeza, relacionados com as alterações climáticas. Temos um aumento importante das temperaturas e isso provoca uma formação mais rápida do fluxo de água subglacial, uma importante circulação subterrânea de água. Como a geleira lentamente se retrai, o que vemos em quase todas as nossas geleiras, isso está levando a uma tendência de colapsos. La situazione morfologica, ovviamente, man mano che il ghiacciaio pian piano arretra, perché è un po' il comportamento che
viviamo su quasi tutti i nostri fenomeni glaciali, si trova in una condizione morfologica più predisponente a eventuali crolli o meno. O cenário mais extremo prevê a queda de cerca de 800 mil metros cúbicos de gelo sobre a cidade da região e suas vias de acesso. Mas os especialistas afirmam que ainda não há garantia de que isso vai acontecer. Antes, a geleira era mais espessa e tinha uma posição mais estável na rocha. A geleira desliza de forma lenta, mas contínua, até 1,5 metro por dia em casos extremos. Não é de hoje que o impacto da tecnologia na qualidade do sono é objeto de estudo. Com a pandemia, com mais pessoas utilizando computadores e smartphones para trabalhar e navegar nas redes sociais, os problemas se agravaram. Um levantamento do Instituto do Sono mostrou que 81% das pessoas enfrentam problema para dormir desde o início da crise sanitária. Os problemas de sono durante a pandemia foram potencializados pela tecnologia. É o que indica um estudo conduzido pelo professor Sérgio Brasil Tufik, médico e pesquisador do Instituto do Sono de São Paulo. A pesquisa revelou que durante o último ano, o uso de tecnologia fez com que cerca de 64% das pessoas relatassem uma demora de 30 minutos ou mais para adormecer, se comparado com sua rotina antes da pandemia. Além disso, 55,1% dos brasileiros relataram uma piora na qualidade do sono no último ano. E mais de 60% dos entrevistados afirmam que o uso de equipamentos tecnológicos, como celular e computadores, tem colaborado para esse índice. Segundo o pesquisador, a falta de atividade fora de casa também serve como combustível para inúmeras consultas junto ao celular, o que contribui para a pessoa demorar a pegar no sono. De acordo com a pesquisa, o efeito do uso excessivo dos eletrônicos no organismo é imediato. O vício em telas atua na diminuição da melatonina, um dos hormônios responsáveis pela manutenção do sono e pela sensação de descanso. A luz é um inibidor da produção da melatonina, que é produzida quando o nosso corpo está no escuro. As redes sociais também desempenham um papel importante na piora do sono. Mais do que a luminosidade emitida pelos dispositivos, o mecanismo neurológico de recompensa por ver uma foto, por exemplo, ou por encontrar um produto desejado, estimula receptores de atenção, de acordo com Mônica Andersen, diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono. A química que acontece no cérebro deixa os usuários em estado de alerta. A pesquisadora acrescenta que existe um segundo fator relacionado a redes sociais que pesa contra o sono: a produção de cortisol. Esse hormônio, produzido em situações de estresse, aparece também quando a pessoa assiste conteúdos que não são do seu agrado. Os pesquisadores aconselham as pessoas a se ausentarem das redes sociais algumas horas antes de dormir. Isso pode ajudar a diminuir o nível de cortisol, além de poupar a exposição da luz azul. Fazer exercícios físicos durante o dia também é uma das recomendações, já que a produção de serotonina, conhecida como hormônio do prazer, está associada também aos níveis de melatonina no cérebro. As secretarias de Assistência Social e Educação de Dourados, em Mato Grosso do Sul, elaboraram o programa Famílias no Semáforo, para atender as famílias de imigrantes que estão em situação de vulnerabilidade. Proporcionar melhores condições de vida para os filhos. Para isso, este jovem casal de imigrantes saiu da Venezuela em busca de um sonho. Em 10 meses no Brasil, os 7 primeiros foram vividos em Boa Vista, Roraima, onde José desembarcou com a companheira Karen e 2 dos 6 filhos do casal. Já em Venezuela todo caro. Ya no se puede comprar ni alimento, nada. Aquí por lo menos con una diaria uno come, pues uno por lo menos hace algo. Pero allá en Venezuela no, allá en Venezuela un mes de trabajo te compras 1 quilo de macarrón y 1 quilo de arroz nada más. O músico, que tem um primo em Dourados, diz ainda que sente muita falta dos familiares e que a ideia de fazer a vida em outro país partiu da necessidade de também ajudar os familiares que ficaram na Venezuela. Não conseguimos diária e salimos à rua a vender bombom, pirulito, e com isso pagamos
Pagamos aluguel, pagamos luz, pagamos água e mandamos para a Venezuela também. Enquanto José vende os bombons nos semáforos da cidade, a esposa fica com as crianças que acompanham os pais. Para ela, esta é a alternativa de garantir um futuro melhor. Sim, tenho toda a esperança, porque temos que comprar alimento, leite, fralda e o que nos queda não manda para a Venezuela. Assim como José, a Karen e as crianças, diversas outras famílias de imigrantes venezuelanos, haitianos, entre tantos outros, vivem aqui em Dourados em situação de vulnerabilidade. E a intenção do projeto é assistir essas pessoas. Para auxiliar essas famílias, foi criado então o programa Famílias no Semáforo, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Serviço Social e Educação, conforme explica a advogada do município, que é representante do executivo no projeto. Que visa proteger, sobretudo, as crianças que estão expostas nos semáforos, bem como os estrangeiros que estão em estado de vulnerabilidade na nossa cidade. A princípio, as famílias serão cadastradas para que então as ações sejam colocadas em prática. Nós estamos tentando formalizar um cadastro para ver qual que é a real situação das crianças, bem como das famílias, para posteriormente fazermos uma reunião e em conjunto decidir o que será feito, qual será a medida tomada para ajudar e acabar com essa situação na nossa cidade. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente sábado para você. Tchau!